Você já imaginou criar um aplicativo completo, somente falando o que você quer, sem precisar digitar nenhuma linha de código? É isso que é o novo termo Vibe Coding, que surgiu aí em esse ano, né, 2025, basicamente, onde o ex-CEO da OpenAI e da Tesla surgiu com esse termo aí dentro do Twitter, tá? Então aqui eu vou te mostrar somente a origem desse termo, o que ele pode fazer, e é basicamente a evolução natural que o no-code vai ter nos próximos anos, tá? Então ali antes de 2020, a gente tinha ferramentas já de low-code e no-code como Bubble, né? E o Flutterflow, que são as duas principais. Existem algumas outras, como também a WeWeb também tem essa ferramenta de no-code. Porém, depois que o ChatGPT foi criado, ali em 2020 mais ou menos, foi percebido que é possível que as IAs também criem códigos, né? Logicamente que no começo elas eram muito ruins nisso, só que com a evolução natural que essas IAs estão tendo, que essas linguagens grandes estão tendo, né, que são as LLMs estão tendo, acabou que elas estão ficando muito boas nisso, em criar códigos, e eu acredito que essa vai ser a evolução natural do desenvolvimento daqui para frente, pelos próximos anos, tá? Eu acho que hoje em dia ainda não é capaz de criar algo tão completo e complexo, principalmente, sem a ajuda de alguém que entenda de código. Então, se você quer criar alguma coisa hoje em dia, é possível que você crie, mas vai ter alguns problemas se você for escalar esse aplicativo, tá? Mas depois a gente comenta sobre isso, tá? Então, qual que foi a origem disso? A origem foi desse tweet aqui, ó, que você tá vendo aqui do lado, do Andrej Karpathy. Esse cara aqui, como eu falei, ele é o ex-CEO da Tesla, tá? Ele era o diretor da IA, da Tesla, e era também um dos fundadores da OpenAI, que é justamente a empresa que fez o ChatGPT. O que ele falou basicamente aqui nesse tweet de 2 de fevereiro de 2025? Então faz pouco tempo, né? Faz bem pouco tempo. Ele colocou que é um novo tipo de codificação que chamam de codificação de vibração, que é justamente o vibe coding, né? Onde você se entrega totalmente às vibrações a bases exponenciais e esquece que o código existe. Então, basicamente, onde você coloca o que você quer fazer e aí cria tudo isso para você do zero. Então você não precisa entender necessariamente o que está acontecendo, embora se você entenda fica mais fácil, mas tá se criando um novo tipo de programação onde não é necessário saber programar, onde você só coloca o que você quer. Inclusive, às vezes você nem precisa nem tocar no teclado, só falando você já consegue criar códigos, né? Por exemplo, se você usar o Super Whisper, né, que é uma ferramenta de IA onde você fala e ela transcreve na hora ali que você quer que falar. Então, hoje em dia, você consegue criar um aplicativo somente falando, né? Somente escrevendo aquilo que você quer. E é justamente isso que ele falou aqui. Faz o quê? Um mês e pouquinho. Então, essa é a origem desse termo Vibe Coding que tem crescido bastante. Então, para quem está acompanhando essa comunidade de criação de aplicativos com IA, e dentro do Twitter essa comunidade é bem grande, tem bastante gente que cria aplicativo somente com IA lá dentro, e tá crescendo bastante. Essa não chegou muito no Brasil ainda, tá? Então, acredito que nos próximos meses, nesse ano principalmente, vai chegar no Brasil essa nova moda e vai ter muita gente criando aplicativo sem saber programar. Então, a origem do termo é essa aqui, desse carinha aqui. Ele foi um dos fundadores do ChatGPT e era também diretor de IA da Tesla, tá? Então, basicamente aqui é a origem desse termo. Eu vou te mostrar aqui na prática o que é isso que eu tô falando, tá? Então, qual que é a primeira ferramenta que existiu desse vibe coding? A primeira ferramenta que surgiu foi o Copilot, né? GitHub Copilot. O que é o GitHub Copilot? Ele é um auxílio dentro do VS Code, que é essa ferramenta que você está vendo aqui. O VS Code é uma ferramenta profissional de código, né, mesmo, para quem entende de código. Só que o GitHub, ele cria códigos do zero, ele edita códigos do zero também, e te ajuda a criar coisas muito mais rapidamente. Então, se, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. A gente vai criar um aplicativo super simples, tá? Só para vocês verem que ele consegue criar coisas do zero, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero um botão vermelho que pisca quando coloco o mouse em cima. Então ele vai criar justamente isso que eu pedi para ele. Então, ó, ele cria o código aqui, tá vendo? Ó, você pode criar um botão vermelho que pisca quando o mouse está sobre ele usando HTML e CSS. Aqui está o exemplo de como fazer isso. Então ele coloca um exemplo de como fazer isso, mas eu consigo inserir isso como um novo arquivo. Então eu não preciso escrever tudo isso aqui do zero, mas coisa que antes não tinha como. Então essa ferramenta aqui ela foi lançada em 2021, tá? É a ferramenta pioneira nesse sistema de criação de código somente com IA,
e foi aqui que tudo começou. Então, por exemplo, ó, se eu colocar, eu coloquei aqui para digitar um código de um botão vermelho, né, que pisca, quando eu coloco o mouse em cima. Então eu vou colocar aqui, inserir como novo arquivo. Então o que eu inseri como novo arquivo? Eu consigo abrir isso aqui como uma ferramenta, como uma ferramenta dentro do meu navegador. E eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então aqui, ó, eu salvei isso que ele criou aqui para mim, né? Então eu coloquei para salvar aqui na pasta que eu criei. E aqui, se eu clicar com o lado direito, eu consigo abrir com o Live Server. O que é o Live Server? É uma extensão do VS Code, onde ele consegue abrir o arquivo que eu estou editando, né? Para eu conseguir ver o que eu estou fazendo. Então se eu colocar aqui Open with Live Server, ele vai abrir essa ferramenta aqui, ó. Que foi o quê? O código que ele acabou de criar, né? Aqui, ó. Então, se eu colocar o mouse aqui, ó, tá vendo que o botão vermelho ele pisca, né? Foi isso que eu pedi para ele fazer. Então, eu não preciso digitar mais isso do zero. A própria ferramenta aqui consegue fazer isso para mim. Então, se por exemplo, deixa eu colocar aqui uma nova função para ele, eu vou colocar o botão vermelho de clique aqui e eu vou colocar para ele escrever, não clique aqui. Ele vai escrever da mesma forma. Agora coloque um texto acima, não clique no botão. Escrevi errado, mas acho que ele vai corrigir do mesmo jeito, tá? Ó, ele corrigiu mesmo digitando errado, ele corrigiu, né? Claro, aqui está o código HTML atualizado com o texto, não clique no botão vermelho acima do botão. Então ele vai fazer a mesma coisa que eu pedi, né? Então eu coloquei aqui, eu inseri como um arquivo, né? Eu poderia simplesmente também adicionar como atualizar o arquivo aqui. Então aqui, ó, Apply in Editor. Se eu colocar aqui Apply in Editor, ele já aplica para mim esse código dentro desse aqui que ele já criou. Então agora, ó, se eu colocar, abrir esse código, ele vai estar atualizado. Então vamos atualizar aqui, se salvar, né? Ctrl S, para a gente salvar aqui em cima desse mesmo. Então ele vai salvar aqui, e se eu abrir esse código, tá aqui, ó. Não clique no botão vermelho. Se eu clicar, logicamente não acontece nada, né? Eu não dei nenhuma função pro botão. Mas basicamente isso seria o vibe coding. Qual que é a possibilidade que isso faz, né? Eu posso criar praticamente qualquer coisa. Então se eu já tenho, por exemplo, um app que eu criei programando mesmo, digamos assim, né? Então programei um aplicativo lá e quero fazer pequenas correções ou pequenas coisas, pequenas alterações nesse código. Eu posso simplesmente pedir para ele fazer essas alterações para mim. Então ao invés de eu criar tudo do zero, hoje em dia eu consigo criar as coisas somente utilizando inteligência artificial. Qual que é o limite disso, né? Como que isso... qual que é o limite? Qual que é a melhor forma de fazer? O limite disso é o limite das IAs, né? Então, limite do contexto que elas possuem. Então, hoje em dia, a melhor IA para criar códigos é a Claude 3.7. Aqui eu não tenho essa ferramenta do Claude, eu tenho somente o 3.5, Sonnet, né, que também é ótima, que é o que a maioria usa, inclusive até hoje. Mas a melhor ferramenta que existe hoje é o Claude Code, que é uma ferramenta da Anthropic, que é a empresa que criou o Claude, né? E ela criou uma ferramenta somente para criar códigos. É bem caro de utilizar, inclusive, pra gente que paga em dólar, né? A ferramenta fica um pouquinho cara de utilizar, mas assim, se você já sabe que aquela ideia que você tem é super monetizável, né? Digamos assim, e você só falta criar isso, você consegue tirar uma ideia do papel hoje em 2, 3 dias e já lançar para o mercado, fazer o deploy do seu app, né? Utilizar lá o Vercel e tal, e já fazer o deploy da sua aplicação. Então, assim, para quem é programador, isso acelerou muito o desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação, tá? Então, se você é programador, eu não sou programador ainda, né? Então, estou estudando ainda programação, eu não consigo desenvolver as coisas do zero ainda, mas em breve eu já conseguirei provavelmente. Mas mesmo para quem não é programador, você consegue utilizar esse tipo de tecnologia para criar coisas, colocar na execução as ideias que você tem. Então, se você quer criar um aplicativo de qualquer coisa que você queira hoje, você consegue utilizar a IA para fazer. É necessário que eu utilize essa mesma ferramenta para fazer? Não. Você pode, hoje em dia existem várias ferramentas diferentes. Então, hoje em dia eu posso, por exemplo, utilizar o GitHub Copilot, que é a primeira que surgiu, é uma das mais simples de utilizar, embora pareça que não é, né? Porque você usa dentro do VS Code, que é uma ferramenta geralmente que só quem é programador usa, né? Geralmente não, né? É só realmente programadores que usam o VS Code.
Mas, assim, hoje em dia você consegue utilizar o Cursor, por exemplo, que é parecido com o VS Code, só que ele é uma ferramenta que tem A integrada, né? Então o VS Code ele não tem A integrada, esse aqui é uma extensão do VS Code, né? Então se eu colocar aqui, ó, GitHub Copilot, essa aqui é a extensão que me permite que eu use Copilot dentro do meu VS Code, mas ele não está integrado, ele não vem com essa extensão, né? Então o VS Code é uma ferramenta separada e aqui eu tenho o Copilot dentro dela. O Claude, ele já tem essa ferramenta integrada, então eu vou abrir aqui o Claude, vocês vão ver, Claude não, curso, vocês vão ver que é bem parecido, né? Então eu abri aqui e vocês vão ver que é bem parecido. Então aqui eu tenho o meu curso, eu já estava criando alguma coisa aí, abrindo a minha pasta, né? Mas aqui eu tenho um curso, por exemplo, ó, esse aplicativo que eu vou abrir aqui, eu criei totalmente com IA, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deixei ele inicializar aí, pra gente testar ele. Então eu fiz um vídeo criando essa ferramenta aqui do zero. Lógico que é uma ferramenta super simples, né? Não tem nada demais nisso aqui. Se o programador ver isso aqui, vai até dar risada de tão simples que é. Mas é só pra te mostrar a possibilidade de você criar alguma coisa. Então, por exemplo, me sinto... É porque você está grato hoje, é diário de gratidão, né? Qual que é? Me sinto grato por estar vivo, por exemplo. Se eu adicionar aqui, ó, ele fica como um aplicativo. E esse aplicativo eu criei totalmente do zero. Totalmente com IA, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó. Opa, quase mostrei meu Supabase ali. Mas, ó, aqui ele criou todo esse código do zero para mim. Então eu não precisei fazer absolutamente nada. Eu não preciso entender programação para criar esse aplicativo. Somente pedindo as coisas aqui, ele já consegue criar para mim. Então o curso é a mesma coisa, né? Parecido com o VS Code. A diferença é que eu tenho essa IA integrada aqui, que é o chat e o Composer, né? Que é a IA integrada do curso. Lá no Windsurf eu tenho também a Cascade, que é também integrada à ferramenta. E a primeira ferramenta que surgiu disso foi o Copilot, como eu falei. Mas além dessas duas ferramentas, eu tenho também hoje em dia o Bolt, que é a mais famosa, né? O Bolt, você coloca um texto aqui dentro do Bolt e ele vai criar esse aplicativo para você. Então, eu tenho uma ideia para fazer um aplicativo de qualquer coisa que eu queira criar. Você simplesmente abre o Bolt.new e cria esse aplicativo aqui do zero, sem saber programar, sem saber de nada. Então eu vou fazer um exemplo aqui para você e vamos fazer aqui do zero, tá? Então, crie um aplicativo simples para gestão de tarefas, que é um dos exemplos mais simples que tem, né? Crie um aplicativo simples para gestão de tarefas. Tá vendo que é um prompt muito simplificado, né? Lógico que ele não vai criar algo totalmente complexo somente com isso, mas vocês vão ver que ele já vai conseguir criar, ele já instala as dependências necessárias para usar aquele código, e ele já faz o código do zero também, ó. Tá vendo? Ele tá fazendo o código, ó. Então, hoje em dia, com os avanços das LLMs, né, com o avanço tecnológico, com o avanço da capacidade de contexto que elas possuem, você consegue criar códigos do zero, sem saber programar. Então, isso que é o Vibe Coding, é isso que o André queria falar aqui, ó. Esse post, inclusive, bombou bastante, né, 4,1 milhões de alcance. E pode ver que a maioria do pessoal que tá aqui, ó, é tudo americano. Então, essa nova tendência não surgiu muito para cá. É mais o pessoal lá de fora que tá comentando bastante sobre isso. Então aqui no Brasil não chegou muito, por enquanto. Acho que o meu canal aqui tem eu e mais uns 5, 6 pessoas que fazem um canal assim. Assim, tá bem no começo ainda essa questão, mas eu acho que é uma área que vai crescer muito, 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 muito nos próximos anos e vai democratizar bastante esse sistema de criação de aplicações. É lógico, como eu falei anteriormente, né? Se você for escalar um aplicativo desse aqui, muito provavelmente ele não vai aguentar, né? O código não vai suportar esse escalonamento. Então você vai, mais cedo ou mais tarde, precisar contratar um programador para arrumar seu código. Isso por enquanto. Por que por enquanto? Porque as IAs, à medida que o tempo vai avançando, elas vão melhorando. Então, por exemplo, o Claude, que a gente tinha o 2.0 lá atrás, ele não era tão bom quanto é o 3.7 hoje em dia. Então, até esses dias eu vi aqui, ó, do Cloud Code. Vamos ver aqui, ó. O Cloud Code, o que é? Ele é o agente de código da Anthropic, que é a empresa que faz o Claude, né? Então o Cloud Code ele estima que acerta até 70% das suas requisições, só com texto. Então ele transforma seu texto em código e ele acerta até 70% do seu código. Então isso já é melhor do que a maioria dos programadores que existem hoje em dia. Então se você, por exemplo, for um programador
e você é um programador experiente, essas IAs ainda não estão no seu nível, nem perto do seu nível ainda. Mas eu sinto que daqui a 5, 10 anos talvez elas já estejam. Mas não que eu acho que todo mundo vai querer criar aplicativos com IA, né? Até porque a maioria das pessoas que vão conhecer esse tipo de coisa. Mas se você hoje em dia é um programador e você perde muito tempo escrevendo códigos, essa é uma forma de você fazer as coisas muito mais rápido, porque se você tem, por exemplo, hoje o Copilot ou o Cursor e você é programador, você consegue pedir coisas para IA, ela vai gerar o código e você só corrige o código, né? Então, coisas que você demoraria antes para fazer, tipo, 2 dias, hoje em dia você demora 1 hora, 2 horas para criar. Então, tanto para quem não é programador, tanto para quem é programador, facilitou muito a vida é, da gente, né? Então, basicamente, para esse vídeo era isso. Queria falar um pouquinho sobre essa nova moda aí, do Vibe Coding. Aqui ele criou o aplicativo, como eu falei, ó. Então, só na nova tarefa. Vou colocar aqui, ó, tirar, só para vocês verem. Então, funciona, ó. Funciona certinho. E é um código, né? Código que ela criou do zero. Então, ela já instalou as dependências aqui, tudo certinho em JavaScript, né? Eu creio que ela escreva em outros tipos de linguagem também. Não sei se o Bolt faz isso, mas o Cursor eu sei que faz. O Cursor é um editor de códigos normal, né? Então você consegue tanto criar códigos escrevendo quanto pedindo para IA fazer. Mas o Bolt eu não sei se ele faz esse tipo de coisa. Se ele escreve em outras linguagens, eu acredito que ainda não. Mas assim, é questão de tempo para que elas escrevam em várias linguagens diferentes e também melhorem muito a questão da geração de código, principalmente da segurança, né? Que hoje em dia a principal reclamação de quem é programador, ou de quem entende mais desse nicho, é justamente a segurança do código que as IAs criam. Então elas criam um código geralmente desatualizado, com as dependências um pouquinho desatualizadas, então não é um código tão confiável assim, principalmente se você for escalonar esse aplicativo. Mas assim, como eu falei, é questão de tempo para que elas melhorem, e a gente vai estar aqui acompanhando essa melhora que elas vão ter. Então por esse vídeo era isso, tamo junto, se inscreva no canal aí, deixa o like nesse vídeo, se você quer aprender mais sobre Vibe Coding, coloca aqui teu comentário. Valeu!